Bom, como eu comentei ontem, nós vamos fazer o seguinte hoje. Nós vamos refazer, dar uma revisão nos conceitos básicos lá das classes. E depois a gente volta naquele projeto da aula passada. Ok? Deixa eu compartilhar minha tela. A qualidade da imagem lá na videoaula ficou boa? Eu não cheguei a ver a videoaula. Boa, professor. Para entender tudo certinho. Sim. Beleza. Tá. Então, estão vendo o Lázaro aí, então, né? Sim. Então, veja bem. Vamos fazer inteiro ali as classes, vamos fazer algumas coisas meio completas. É básico, mas é necessário, certo? Então, veja bem. Primeiro, eu venho lá, vou trabalhar, inclusive, só que com Unity, né? A aplicação console lá. Vou nem colocar esse era o gráfico de ontem, salva ele como estava, vou criar lá. Revisão. Então, criei o projeto do zero, certo? Vem aqui, novo, unidade, Unity, vou criar uma classe do zero, certo? Vou colocar lá type, então vamos dizer lá que seja, vou criar a classe Py. Então, class. Jeito, add, certo? Na classe Py, então, vou colocar código. Integer. Ok? Vou criar lá data card. Vou deixar colocado como string aqui. Mas a ideia da data era o quê? Que a gente pudesse ter campo para definir uma data válida lá, certo? Pode ser que seja esses dois campos aqui que eu tenho. Eu vou definir lá constructor e objeto. Destructor. Estou assim. Um pouquinho, moçada. Vou ter que sair fora do WhatsApp aqui. Aqui. Então, constructor, destructor, destrua-se. Aí vou ter os gets e sets, né? Então tem lá procedure, set código, e código do tipo integer. Procedure, set data add, eu tenho data add, tipo function, get código, retorna integer. Function, get data add, do tipo. E aqui, constructor. Então, vou dizer que código have 0. Data card have fetch. Structure não tem nada. Set. Tem lá código, recebe, tem código. Lá tem
data card, recebe P, data card. E os gets. É o quê? Result. Bem, recebe código. Aqui eu tenho result, recebe data card. Ok? Classe básica, né? Classe Pi é uma classe abstrata, na verdade, certo? Eu não vou ter instância desse cara, né? Então, ali foi projeto gráfico, vamos criar uma nova pasta. Revisão. Aqui, projeto revisão. Aí eu vou salvar como o Pi, classe Pi. Ok? Tudo bem? Então, vejamos. Vou criar as classes do projeto que a gente começou ontem, tá? Então, eu venho aqui novo, nova unidade. Aí eu vou dizer aqui, o uses aqui, vou colocar o Pi. Vou colocar aqui, private, backpad. Vou dizer que tenha lá, aliás, né? Tem que definir o nome da classe, né? Então, vou dizer lá que type is plural igual a class e pi. Ok? Então, eu vou ter um código e a data de cadastro lá, certo? E aí, tudo bem? Aham. Tá. Vamos dar sequência. Cadê? Só um pouquinho aqui, só um minuto. Professor, posso tirar uma dúvida já? Pode. Por que quando a gente vai fazer a classe geral, assim, por exemplo, eu entendo o conceito do porquê não fazer, mas por que nesse caso, por exemplo, a classe países não pode ser a classe pai? E daí você só mudar o estado e cidade baseado na país, em vez de fazer uma geral, já que eles vão ter os mesmos atributos, pelo menos. Veja bem, a gente tem que levar em consideração o mais genérico possível, certo? Uhum. Tudo aquilo que for o conceito da classificação ali, eu só vou colocar aquilo que é relevante para tudo, certo? Então, vamos dizer assim, vou ter aqui, vou ter no singular aqui, então, país, é do tipo string de 50, por exemplo, certo? Aí eu vou ter lá DDI, que é string de 5. Vou ter sigla, é string de 3, certo? Certo. Então, esses seriam os atributos do país, não é isso? Então, vamos dizer assim, se eu colocar um campo nome lá, ele vai ficar genérico, só que, dependendo do caso, eu não vou saber mais o que é isso, certo? Uhum. Tá? Então, a ideia é trabalhar focado num formato realmente genérico aí, no caso, certo? Tá bom? Uhum. Então, vamos lá. Então, eu tenho lá, constructor e objeto, destructor, destrua-se, vou ter os gets e sets. Considere set país, p, país, do tipo string.
Professor, faltou um C ali no destrutor. Poxa, Professor, perdão, eu devaneei aqui. Qual que é a explicação que você deu ali para o Piá quando ele perguntou sobre não usar o país como pai? nós temos o atributo, temos que trabalhar de forma mais genérica possível, certo? Ah, tá. Não, tranquilo. Sigla, sigla, tipo, string. Function, get, país, string. Function, get, CDI, tipo, string. Function, get, sigla, tipo, string. E aqui, além desse, quem que falta aqui? Clone. Function. Retorna países. Não, constructor. Bem, aqui, levando em consideração que eu estou herdando e eu quero que o constructor seja inicializado, então, Professor, só uma pergunta. Usando esse conceito aí da herança em relação a pegar os atributos lá do construtor da classe pai, no caso, utilizando só o inert, usando o quê? a inert mesmo, Ah, a exemplo dos métodos, né, que você faz, tipo, pelo menos os métodos, calma aí, deixa eu formular melhor, mas no caso, você já é possível se fazer, tipo, inert em cada atributo ou não há necessidade? Porque ele já sobrescreve todos os atributos da classe pai, no caso. não, eu não tenho esses atributos na classe pai, certo? Sim. Então, eu só posso fazer lá no constructor. Uhum. Beleza. Certo? Se eu tivesse esses atributos ali, eu teria que estar sobrescrevendo, no caso, certo? Sim. Mas eu não estou fazendo isso, então não tem como fazer. Tem que fazer... Quais são os atributos que ele tá pegando do inherited ali, da pai, que ele tá setando, professor? É o código. Código e a data de cadastro. Ah, entendi. Zult recebe países, ponto e objeto. Zult, ponto, set. Eu tenho que colocar o código, porque o código, de qualquer forma, ele está no pai, mas ele existe. Não posso deixar de colocar. Um erro que geralmente acontece. Professor, Oi. se você colocasse ali no clone para ele exportar um objeto, colocasse como p-object, também daria certo? Não. Então, E quem é que faz o clone aqui? Passa o objeto. Passa um objeto idêntico, né? Vai passar um objeto idêntico. E para ele passar um objeto idêntico, o que acontece? Se eu não coloco a data de cadastro e o código, ele vai passar? Vai. Passar ele vai. Vai? Vai passar como? Não, você disse se você coloca o set aí, é isso que você tá Se eu não perguntando? fizer isso, exato, aqui. Ele só cria o objeto sem nada, né? Como Ele vai ficar Não vai zerado ter o aqueles dois código. valores. Esses dois valores vão ficar sem valores, certo? isso. Então não vai ficar o objeto correto. Entenderam?
Uhum. Ô, professor, Ah, dentro desse laço aí, se eu... A única maneira de eu instanciar o objeto para eu poder setar é passando ele dentro da função? Sim, eu sei que seria mais complicado, mas eu poderia, por exemplo, criar... só falando isso eu já sei que tá errado, mas, por exemplo, eu poderia criar uma variável para segurar esse objeto para depois passar ele, né? poderia. Ah, tá. Poderia instanciar aqui com um objeto local, colocar aqui var o nome do objeto, em vez de usar o result, fazer o setting individual para cada um, e passar, dar o result, recebe esse cara. Uhum. Só que é uma maneira mais longa de fazer, no caso, né? Assim é mais prático, né? Dessa forma é mais prático, né? Mas nós vamos ver agora, por exemplo, que vamos ter assim. Então, aqui eu tenho o objeto países, certo? Tá. Então, eu vou vir aqui, vou criar um novo, vou vir aqui em unidade. Vou definir aqui, então, type, status. Professor, só uma pergunta ali em relação à data, lá no clone mesmo. É preciso criar uma variável lá, no caso, um Bem, objeto tipo data, e bem, daí fazer ela receber o valor do clone? bem. Uma variável como? Aqui. Eu não criei variável, criei? Não. Mas no caso, o, da, o tipo data ali, Hum, não precisa, né? precisa. Aqui? É. Precisa. O Ele tipo não tá data é um aqui. tipo string, né? Ele não tá aqui, mas ele tá no pai, Ah, tá. Saquei. Beleza. certo? Então ele Uhum. não tá na Unity, mas ele foi herdado, então ele tem. E o código também. Código também. Não, é que eu não prestei atenção. Beleza. Então eu vou ter aqui o estado. Ele tá herdando do pai, certo? Vou ter estado. Poderia ser sigla aqui também, né? Aí, vamos ver lá. Vamos usar a sigla, o F, né? Um país, do tipo países. E aqui eu tenho que colocar, então, o país. Colocar em vez de um, que está acostumado a colocar, o país. Professor, Hum, se eu no uses chamar só o país, ele não pega automaticamente a classe pai junto? Ou não? não, aqui é Por, tá, país. Oi? é, por só me enrolei. O fato de dentro da classe o país estar no uses dele usando o pai não quer dizer que o pai necessariamente vai vir para estados, né? Ok. Cat F do tipo string function get o país. Que Clone?
Aí no constructor, que eu vou ter código, aliás, e no destructor também tem que ter. No do país Mas- tinha, professor? Oi? No Tinha. do país Ah, do- tinha? Do Não, acho que eu Destruce? coloquei só no constructor, né? É. Tá. Estado recebe. F recebe. E o país recebe. O que que ele recebe? Clone. Não. Não? Ah, é cria objeto, né? Como é que fica? O país recebe. Como é que é o nome agora? Como é que tá o nome lá em cima? Vai na Unity lá. Países, ponto, cria objeto. Países, ponto, cria objeto. Aqui no Destructor vai ter o quê? O país, ponto destrua-se. Ponto, destrua-se. Então, eu tenho 7 estados, então, estado recebe P, estado. O F recebe P, o F. O país recebe e o país. Get estado. Result recebe estado. Get o F. Result recebe o F. Get. Professor, Oi. não precisava de uma função para fazer o objeto receber? Ou ele pode receber ali igual no set país lá? Ele pode receber o objeto inteiro assim? Pode. Pode receber o objeto inteiro. O clone aqui, como é que fica? Result recebe. O Recebe. estado. Cria Ponto get objeto. estado, ponto cria objeto, certo. E daí? O que mais? Daí result, ponto, o país, ponto, Result, ponto. o país. Não. A gente começa 7 código. códigos. Result, ponto. 7 UF. 7 data. Estado. Estado. Tem que respeitar essa ordem, professor? Eu recomendo para você não se perder, né? Uhum. Porque o que acontece, e que geralmente acontece quando vocês fazem, é que vocês se perdem e esquecem metade das coisas, Uhum. certo? Aí aqui eu tenho 7 ou país. E agora, como é que fica? Aí você passa o clone do país que está criado, né? Como é que eu faço isso? Você tem que selecionar o objeto, que é o país, né? O país. Ponto. Clone. Um clone, ele já vai criar. Aí. E o que faltou aqui? A data. Result.set data. Claro, aqui. Uhum. Certo? Então, eu tenho que passar um clone do objeto que eu tenho. Porque se eu passar o objeto aqui e eu destruir esse objeto que eu estou passando clone, ele vai destruir o objeto que está aqui, certo? Aham. Dá Correto. problema. Daí dá problema. É, eu Daí senti nem isso, nem senti isso compilar, exatamente.
compilar, compila. Mas depois dá um erro, Na hein? hora da execução, ele vai dar pipoco, né? É por isso que o meu deu umas travadas aí. Tá, então aqui é a do Estado. Então, o próximo que falta é cidade. Vai herdar de quem? Do pai. Automaticamente aqui eu vou ter o pai e vou ter o Estado. Então, quais são os atributos da cidade? Cidades, né? Sempre no plural, a classe. Cidade string 1. Mais. Acho que só estado daí, né? Na verdade, a cidade também tem uma sigla, né? A do aeroporto, né? Não necessariamente no aeroporto, né? Porque, por exemplo, Curitiba, CWB. isso no aeroporto, né? Na Uhum. cidade, Não sei agora. Deve ser CTB. CTB, né? Uhum. Então, a gente pode ter, vou colocar aqui embaixo. Geralmente é com 3, certo? Constructor. Constructor. E as procedures. E quem que é mesmo? Clone. Aí eu tenho lá código, vamos ter lá cidade. O que fica aqui? Estado cria objeto. A doce. O destructor vai o quê? Inherited. E o Mais? estado.destruis.
set cidade. Set CDD. Sigla. Set. Aqui. Como ficamos? O estado. O estado. Ponto. Não tem que instanciar. Ah, não, peraí, isso é do estado. E aqui? Result recebe os Cidade ponto cria objeto. cidades. Daí? Cidade, result ponto, cidade, opa, ponto 7 código, 7 código. Passando. E? Sete cidades. E aí, como é que fica? Estado.clone. Claro, hein? Uhum. Alguém está com alguma dúvida? Por enquanto, de boa, professor. Pelo menos na minha Tu- parte. Do jeito que tá setado na classe Py lá o código, cada objeto herdado, né, no caso país, estados e cidades, eles vão ter o próprio vetor de valor do código ou eles vão ser todos o mesmo, por ser tudo da mesma classe? Quem quer responder aí? Entendeu a pergunta? Eu não entendi. Mas é a pergunta? Por favor, novamente, Matheus. Se as três classes herdadas da classe Py vão ter o próprio vetor de valores do código, ou se o vetor de valores do código vai ser o mesmo por os três serem herdados da mesma classe. Entendi. Acredito que por ele seria herdado da classe Py. Você quer dizer se todo o código vai ser o mesmo para as três classes? Isso. Não, cada objeto vai ter o seu código. Mas da maneira como eu puxei de todos, eu posso pôr o mesmo. Eles não vão dar conflito um entre o outro, né? Não. Não, porque cada um é um objeto diferente. Cada um tem os seus atributos, apesar de terem herdado do pai. Cada um é uma instância. São próprios dele, assim.
Entendeu? Uhum. Os Tranquilo? atributos deles, só eles mesmos que podem mexer. De fora não pode mexer, não. Exatamente. Isso aí. A gente respondeu, mas a gente fica com aquele pé atrás, né? Ô, já é o quarto período, meu. Brincadeira, professor. A fé ia até o terceiro, depois tem que saber. É mais ou menos isso. Mas já tem que saber se defender, né? Claro, claro. Sempre armado para as aulas. É. Tranquilo aí? Deixa eu ver quem tá aí na sala aí que não tá falando nada aí. Fabiana, Priscila, Gessé. Tranquilo. Eu tô aqui só escutando. Tá tranquilo aí? Tá bom. Tá. Então, a gente criou as classes. Para criar as classes, tá tranquilo? Teve alguma mágica aí? Não, a gente já tinha feito antes, né? É. Não, mas para ficar bem claro a questão, por exemplo, principalmente com relação ao clone, que tem que ter os outros atributos aqui, certo? Não tem como ser diferente, certo? Observar que nas 3 classes do clone aqui, a gente colocou todos os atributos. E quando eu tenho um objeto de objeto, no caso, como no estado, tem objeto país aqui, eu tenho que invocar o respectivo clone dele. Ele vai funcionar se eu colocar o país aqui, em vez de colocar o país.clone? Vai, mas aí vai passar zerado, né? Vai passar, mas se eu fizer qualquer alteração nesse objeto, eu estou fazendo direto nele, não no clone, como a gente está propondo fazer aqui, certo? Certo. Então, ele vai criar problema, porque daí eu não estou repassando um clone, estou mexendo com o próprio objeto. E se eu estou mexendo com o próprio objeto, o que ocorre? Se você excluir ele, exclui em todo lugar, ou alterar, né? É, exatamente. Ô, professor, Hum. faz sentido eu criar uma função clone na classe geral? Pelo fato de ter em todos eles? Não. No caso aqui em particular, não. Mas eu poderia, por exemplo, criar lá... Ah, não, mas aí não vai. É que eu tinha pensado pelo menos em fazer a parte da instância e pegar no inherited, mas a instância ali vai mudar para cada um tipo de objeto, né? Vai. Por isso que não faz muito sentido fazer isso. Certo? Certo. Tá. Bom, então, pontos críticos aí que aconteceram em provas aí. Questão do erro aqui, principalmente com relação ao clone. Certo? Isso aqui, ó. Isso daqui, ó. Se eu tenho objeto de objeto, eu tenho que instanciar esse objeto. Não posso deixar de instanciar o objeto. Certo? E objeto instanciado, se ele é composto de outro objeto, tem que destruir o objeto. Se eu criei, eu tenho que destruir ele. Certo? Isso é coisa delicada que tem que se resolver. Tudo bem? Estamos entendidos aí? Beleza. Senhor, por que o herdado tá herdando nada ali, o Iantese ali? Só tá ele, ponto e vírgula. Ué, o que significa em antedo? Se eu tenho... Aqui eu instanciei todos os objetos da classe pai, da classe estado. Eu não tenho código e não tenho a data de cadastro, certo? Uhum. Está herdando de quem? Do pai. Ah, tá. Entendi. O pai, ele tem esses 2 caras, certo? Uhum. Mas se não colocar ali, ele não pegaria igual, professor?
Não. Principalmente se você tiver objeto de objeto, estiver herdando de um objeto que já tem objeto dentro dele. Não lembrava dessa parte. Vamos dizer que no pai aqui eu tivesse um objeto aqui. Vamos supor lá, sei lá, um objeto qualquer. A data ali, por exemplo, fosse objeto. Certo? Se eu não colocar em unted aqui, ele não vai instanciar o objeto e vai dar erro quando for utilizar ele. Então, esse unted vazio, ele pega a mesma... O unted significa que ele vai pegar a mesma função do o pai, mesmo método. o mesmo método, e vai pegar os atributos que está dentro daquele. Desse E mesmo tem que ter o mesmo nome. Observe que eu usei no mesmo nome. Entendi. Tem uma outra maneira de fazer isso também, não tem, professor? Eu lembro que no livro de LP3 ele introduziu o inherited só mais pra frente só. Antes no começo a gente fazia na mão mesmo, né? Eu acho. Sim. Mas é que... Tá certo, verdade. Agora eu entendi, professor. Valeu. Certo, a gente não começou herdando. Na mão, né? Sim, eu lembro que quando o professor não gosta de ensinar os atalhos pra gente no começo, né? Eu lembro que quando eu li aquele negócio no livro lá, aí a gente descobriu a América, né? Quando a gente viu esse negócio aí. Ah, que coisa louca. Isso é pra quem lê o livro, cara. É igual o Ctrl Shift C, Ctrl Shift T. Ctrl F. Tem que achar as coisas, meu amigo. Vocês estão aqui não é? E dá um Google aí. Tá certo, tá certo. Senão não tem emoção, né? Não tem emoção. Exatamente. Tranquilo? Essa parte Professor, se eu não instalar o Lazarus no padrão onde ele manda lá, pode dar algum problema? Não. Tá bom, então. Tá bom, então. Não dá problema. Tá? Beleza. Então, vamos seguir. O que nós temos ainda de revisão para fazer? É fazer a coleção. Então, aqui as classes, tranquilo. Observaram que é um pouco diferente. São poucos que fizeram exatamente desse jeito nas provas de LP3. Nas últimas, principalmente. Eu nem lembro qual foi a minha prova de LP3. Não, na época a gente podia ir pra sala ainda. Nossa, faz muito tempo, professor. Nem lembro disso aí. Faz tempo isso aí. Podia fazer prova em sala. É, né? Pois é. Tá, vamos seguir então. Vamos criar novo Unity. Tem que ver aqui com... Vou só salvar tudo aqui. A gente não vai precisar de redefine-se nesses objetos, né, professor? Porque vai ter o alterar, né? Redefina-se? Não. Ah, aqui faltou um S. Tá, até aqui não tem nenhum erro, certo? Não vai fazer nada, mas não tem nenhum erro. Certo? O que é que a gente tem aqui na coleção? Vai ser uma coleção do que esse daí, professor? Ah, essa é a coleção geral, na verdade? É. Ah, tá, entendi. Vai Sim. ter um vetor, não. Como é que a gente chama ele? É a lista dos objetos? Isso. Pode dar o nome, professor, não tem problema, a gente deixa. Ah, pode? Pode, fica à vontade. Eu tô esperando vocês aí. Ah, entendi. Complexo. Key object.
Consultar os universitários aí, é isso que dá. Tem que consultar. O que mais tem aqui? Tamanho? Eu tô vendo esse bloco de notas aberto aí. Hum? Não, nada não, senhor. É boa. O que é que nós temos aqui? Constructor. Padrão, né? E agora? 7. Em série fim. Ah, não. Como é que Em é? série fim. Em série fim. Procedure function. Procedure. Que vai de parâmetro? Vai um p-object, né? P-object. Mais. Insere. Objeto e uma posição. Uma posição. Mais. Famigerado pesquisa? Não. Não. Não é uma pesquisa? Hum? Não é uma pesquisa? Não. Poxa vida. É. Remove. Aqui vai o quê? Posição. P-object. Uma posição. Mais. Professor, você está passando um objeto ali para poder. O que você está passando esse objeto aí? Você poder retornar ele depois? É. Ah, tá. Podia ser uma function também, né? Recebendo a posição e exportando o objeto. Poderia. O que mais? Pesquisa. Não. Coloca pesquisa, professor. O cara já tá de cabeça estourando já. Insere fim. Falou, eu não vou dormir hoje, se eu não quer pesquisa. E quer que retorne esse, Fabiana? Um boolean. Ou era a Fabiana, né? Mano? Automático, professor. É que tem mais uma Fabiana. Fica de Perdão, boa. perdão. O que mais? Insere fim. Insere. Opa. Verifica a coluna cheia. A coleção Verifica a cheia. coleção cheia. Coluna. Coluna. Retorna o quê? Boolean. Também. Mais. Dá um get time, get the object. Mais. Get the object. Não é bem get the object, né? Carrega o objeto. Exatamente. Ele retorna The object. o que mais. Carrega a mesma coisa que remove? Não. Não. Por quê? Qual que é a diferença?
remove do vetor? Limpa o espaço? Exatamente. Certo? E constructor, como é que faz o constructor? Falhou aí? Caiu? Conexão? Ah, tá funcionando. Tamanho Como é que restore zero. Tem que setar as variáveis do tamanho, né? E a outra é o vetor. O vetor não precisa, né? Não. O que mais? E o destructor? Como é que faz o destructor? Tem que fazer um loop para ele poder destruir todos os objetos da lista do vetor. E como é que a gente faz isso? Cria uma variável contadora. Uhum. E agora? For k é igual a 1 to tan. E agora? Item de Tem que- K. Ponto destruz. Acho que não tem esse cara aí. Destroy. Não é free? Free instance? Não. Free instance? Não lembro agora. É. O que mais? Série fim, como é que é? Tamanho recebe tamanho mais um. Ok? Daí você faz. O item na posição que tá ali no tamanho vai receber o objeto. Beleza. Insere. Esse daí é pegado, professor. Ô, louco. Claro que não. Como é que tá vindo na memória aqui? Hum. Corona afetou um pouquinho a memória. Essa memória. Tem que. O mouse aí tá difícil aí, né? De achar. Pode colar nos arquivos anteriores, professor. Que essa aí é difícil de lembrar. Meu Deus do céu. Ô, louco, isso aí é legal, assim. É tranquilo, cara. Precisa de Tem que variável fazer o contadora. quê? Oi? Precisa de variável contadora, se eu não me engano, esse daí. Precisa, mas a lógica leva em consideração o quê? Que você Se o P pós for igual a TAM mais 1, tem que verificar se não tá cheia primeiro, não, professor? Não. Não? Ele chegou até aqui, ele não tá cheio. Ah, tá em outro lugar. Se isso aqui for verdadeiro, Vai inserir no fim. não. Você vai pegar a posição.
significa que ele está no meio, certo? Uhum. Vai ter que liberar o espaço primeiro, então fica for... É for? Não. Não? Não é o while também agora, não. Não é que... Não é agora que faz, né? Não é agora. O item de Ele posição. está no meio, ó. Observa assim, ó. Tem que abrir o espaço pra ele, né? É, isso. Então, Tem eu que ir tenho lá. jogando. Então é um for. E aqui os valores, certo? Vamos dizer lá, eu tenho 2, 4, 8, 10. Esse cara está na posição 1, posição 2, posição 3, posição 4. Certo? Tem 4 elementos. O valor que eu tenho que colocar é 6. Qual que é a posição que ele vai ter? 3. Então, pós, vale 3. Como é que eu faço para colocar esse cara aqui? Tem que fazer a variável contadora receber o PPOS Não. e... Não? Ela Não, recebe é o o PPOS tamanho. mais um. É o PPOS mais um, não é? Não. Ah, Eu acho que a variável vai ter que. O item naquela posição que tá na posição 3 vai ter que ter. Vai ter que armazenar, né? Na posição. É ordenado a nossa mais um. coleção, lembra? Vai ter que empurrar ela pra trás a partir do. Eu tenho que pegar esse cara aqui e jogar para cá, tenho que pegar esse cara aqui e jogar para cá e liberar o espaço aqui para poder colocar ele aqui. Como é que eu faço isso? É o item de K, que seria o da posição, mais um. Ele recebe item de K. Quase. K recebe TAM mais um. Aí ele começa. Não. Não. O item naquela posição recebe objeto. Não. Daí eu perdi o valor que estava lá. Primeiro armazena esse. Então, mas objeto eu não que vai posso, antes de fazer isso, é mais fácil eu deslocar todos os valores que eu tenho. Como é que eu faço isso? Você faz o cara Variável- receber o tamanho do meu Tamanho. vetor. Hum? Tamanho, Hum. sempre tamanho mais um. Ok. Aí você faz. Até aí. Hum. Aí você vai. Peraí. Eu acho que tô vai ter que Você vai percorrer. fazer- Percorrer o vetor daí. Tem que fazer um for. Ó. K recebe. É isso. Cara, esse é tamanho até down to. Down to. PPOS. Até a posição. PPOS menos um, não é? Ou é só PPOS? Não, acho que é até a posição. Ou mais um. Até posição mais um. Porque ali no tamanho, recebendo tamanho mais um, você já tá criando mais um espaço, né? É. Agora aí você coloca o. Daí que vai. Você vai armazenar, né? O. Não lembro como você colocou, professor. Tem que ser até pós mais um, professor. Senão ele vai puxar um anterior da posição. Você colocou como item, professor? Item do tamanho. Isso, item na posição K. Ele vai armazenar. Item Oh, meu Deus. posição K menos um. Item na posição K menos um. Isso. De item de K. Item de K. Isso, Oi? daí o item na.
Deu o item na posição. Vai receber o objeto? Eu acho que aquela posição. Ele pega, ó. Eu incrementei o TAM. Então veio para cá, certo? Então ele pega esse cara aqui, joga ele para cá. Pega esse cara aqui, joga para cá. Liberou espaço. Não é na posição +1 lá, professor. Não. É sim, senão ele vai Se colocar. eu chegar até o 3 vai aqui, ele vai puxar o pegar o 4. 4 e vai trazer para cá. Vai puxar o 4. Isso. Ah, tá, entendi. Não, tranquilo. Aí agora é só colocar embaixo que o. É, o item. Item colchete. Depós. Colchete. Recebe o. Objeto, tá vendo? PO Object, né? É isso? Uhum. Esse é o BO na prova, né, professor? Esse é um BO na prova. Muita fé. Tá, vamos pro outro aqui. Depós. Ele veio aqui e colocou o 6 aqui. Certo? Como a gente queria mostrar ali. Ok? E o remove? Como é que fica o remove? Tem que... Ah, não, esquece. Tem que verificar nada. Mais ou menos o contrário aí. Vou pegar de baixo para cima e vou escrevendo os códigos ali. Isso. Aí fica. Acho que vai ter que criar uma variável para você Na verdade, percorrer, né? Só vai ter que percorrer até o. Que é o último. Até o Na verdade, tem a posição, né? Da posição tem que. Puxando da frente. Se ela for o final, no caso, tem que fazer um condicional, né? Se ela for no final, Vamos só. dizer que eu vou remover o 4 então. ali. Quer dizer, tá muito... Ele vai remover e reordenar daí, professor? Não, Isso. ele já... Ele vai Vai. remover e depois vai Escrever reordenar. ele. Não é reordenar, né? Porque ele não vai mexer na ordenação. É isso que eu ia falar. Vai. Ele vai estar ordenado. Né? Escrever o que tá na frente. Vai realocar, né? Ele vai realocar isso. Tirar o espaço vazio. Isso. Então é mais ou menos o esquema ali ao contrário, então. Então, como é que fica? Vou pegar o item na posição ali, o objeto na posição. Então, item, assim? Não. Não. For. Não. Eu vou ter que criar um objeto Bom, para. primeiro tem que dar result e PObject, né? Mas é uma procedure? Não, tem que mandar mostrar, então. Não. Putz. Não? Não. Caramba. Você faz o objeto receber o item na posição. Exato. Isso aí. Professor, eu vou ficar quieto aqui, senão eu vou falar tudo a parada aí. Tá. Desculpa aí, né? Professor, eu fiz 3 vezes essa prova, professor. Né? Já tem isso aí na mente, já. Já. É só pra ter Fixou certeza bem. agora. E agora? Agora começa o for. Tá. For. K recebe PPOS. To. Tamanho -1. Do. Aí. Aí, item na posição K. Recebe item na posição K mais 1. Ok. E TAM recebe TAM -1. O que mais? Bom,
talvez, se vai ser mostrado aquele objeto, ele tem que retornar por var. Não, ele já tá retornando por parâmetro ali. Se quiser o quê? O PObject ele vai ser modificado, então não teria que retornar, não teria que ser passado por referência para ele ser modificado. E agora? Quem sabe dizer? Nossa, verdade, cara. Tem que ir ali na frente e colocar var? Ali Isso. atrás? Isso, aí coloca var. Vai ser modificado. Se eu coloco aqui, tem que colocar? Lá em cima. Lá em cima e nos outros também, né? Que vão passar por referência. Qual outro? Professor, a gente usa não, var. não, o outro ali não. Não vai precisar, porque é só inserir. Só para uma dúvida de conceito aqui, professor. A gente usa o var quando existe alguma alteração no parâmetro que está sendo passado, mas a alteração é dentro da função que a gente está mexendo, né? Se no caso ele já viesse com alguma alteração lá de fora, aí não precisa, né? Isso. Professor, qual que é a outra palavra que a gente pode pôr no lugar de var? Tem mais uma, né? Não. Não? No var, não. No Pascal, não. Não. Tá. Ver qual coleção vazia. Ver qual vazio. Não, pera. Result recebe tango a 0. Isso. Tava pensando no C aqui. Funciona assim? Sim. Ah, E ali embaixo igual a 100. Result recebe tango igual a 100. E aqui? Result recebe tanto. E aqui? Result recebe TObject item na posição, cara. Posição? Posso. PPOS. Caraca. Certo? Caraca. Tá certo? Corretíssimo, professor. Fácil, hein? Tá fácil. Tá. E aí nós vamos ter nova unit. Nós vamos chamar de quê? Coleção países. Ou países. Aí, agora fala que tem pesquisa, agora pode falar. Aqui vai quem? Colocar no uses ali também, né? Aí vai o... Deixa eu pegar mais café, já volto. Type, coleção países. É a classe coleção, né? Coleção. Ok. Então, eu vou ter... Tá. Daí, o que eu vou ter aqui? Pera. No public? Vai ter pesquisa. Finalmente. Que é o quê? Uma function. Quem que vem aqui? Fechar. Mais? Flag. Na verdade, era o quê que a gente chamava? Não era flag? Era. Isso. Ele vai retornar? Um integer.
Mais. Arc, self-arc. Vamos chamar salvar. Esse aí dá uma pegada na prova, assim. Esse aí. Aquelas palavras difíceis que a gente nunca usa no meio do código. Uhum. Eu lembro bem desse daí. Rendeu uns 10 minutos de suor ali na prova. Tá, daí, como é que fica aqui? É agora que começa o problema, né? Esse aí não precisa verificar, né? Oi? Não precisa verificar, né? Pesquisa. Não. Verificar o quê? Se a coluna tá vazia. Coluna? Se chegar aí, quer dizer que tem, né? Ou não? Não. Então, primeiro... Você faz chama... Como é que é o nome mesmo? Da coleção... Tá no chat ali. Verifica o tamanho. Se tá vazio, quer dizer. É um if, não é? If... coleção países, ponto... Verifica tamanho? Não. Verifica. Isso é embaçado, hein? Tá Esse tamanho igual a 0. Dou 20 pila pra quem acertar sem olhar, hein? Não. Usa aquela... É procedure ou é a função que foi colocou lá, o verifica a coleção vazia? Função. A função? Não é coleção países, ponto... Não. Então, países é o quê? É o próprio objeto. Como é que fica, então? If? Então você já consegue chamar direto, não é? Verifica. Não consegue. Você coloca a coleção países, ponto... Daí chama a função? Não. Self? Posso até usar o self, mas na verdade, na prática aqui, eu posso fazer direto. Verificou vazio. Porque ele é booleano, aí você já joga na condição, né? Ele vai retornar, verdade. Se for vazia, eu retorno o quê? Volte outra hora. Erro 404. Não. Ela vai retornar um inteiro, né? Um número inteiro. Qual que vai ter que retornar, professor? Não lembro. 0? 0. Aqui depende, né, da situação. Porque o result aqui, se eu quero pesquisar o cara e eu quero encontrar, então eu vou retornar a posição 1. Então tá vazio. Certo? Uhum. Se eu quero, não quero encontrar, aí eu retorno 0. Se eu não quero encontrar. Porque ela Então, tá vazia, não tem como encontrar, né? Uhum. É 0. Então, em cima desse aí tem que ter um... E, vamos dizer assim, quando ele chega na pesquisa, vamos entender assim, só na lógica lá atrás, mais ampla aí o processo, tá? Vamos dizer assim, se ele quer remover, ou na opção de remover, de excluir, ou de remover, logo que você entrar na opção lá de exclusão, ele vai dizer que sua coleção está vazia. Porque lá você tem que verificar se a coleção está vazia para entrar na opção de exclusão ou de remoção. Então, aqui eu posso colocar de qualquer forma, quer dizer, ele não vai chegar aqui se eu estiver pesquisando para remover. Certo? Eu posso dizer de cara que ele vai retornar 1, porque eu estou pesquisando e eu não checo se a minha coleção está vazia quando eu vou incluir, eu checo se ela está cheia, certo? Então, eu posso simplesmente colocar, ele vai retornar a posição 1. Entendeu?
Uhum. Quem não entendeu? Eu não entendi, depois eu vou ver o vídeo várias vezes. Ó, vamos dizer assim, a gente partir do nível mais alto lá. Eu vou entrar na opção do menu e eu vou entrar na opção de inclusão. Na hora que eu vou entrar na opção de inclusão, eu vou verificar se a minha coleção está vazia, minha lista está vazia? Não. Não, vou verificar se ele está cheio. Isso. Certo? Depois que eu verificar se ele está cheio, aí eu vou ler o código, o nome da pessoa lá, o nome do país, no caso, nesse caso em particular, e ele vai dizer, aí ele vai chamar o pesquisa, certo? Certo. Então significa que, fatalmente, se ele chegou até aqui no pesquisa, ele vai ser uma inclusão. Vamos dizer que se fosse uma exclusão. Quando eu vou entrar na exclusão, eu vou verificar se a lista está cheia? Não. Eu vou verificar o quê? Verificar se ela tá vazia. Se ela está vazia. Então, se ela estiver vazia, ele vai permitir entrar na exclusão? Não. Não. Então, não tem chance. Eu teria que fazer aqui a comparação se eu quero encontrar ou se eu não quero encontrar, para se retornar 0 ou retorno 1, certo? Ah, uhum. Entendeu? Sim, sim, agora o entendi. correto seria fazer esse teste, certo? Certo. Porque se eu quero encontrar e ele está vazia, eu tenho que retornar 0, porque eu quero encontrar o cara e não encontrei. Ali a minha lista está vazia. Não posso retornar 1, certo? Uhum. Mas lá na exclusão, ele já não permite que eu entre se ela estiver vazia. Então, não tem a possibilidade de eu chegar aqui na pesquisa para verificar se ela está vazia numa exclusão ou numa alteração. Entendi. Entendeu? Sim, sim, agora sim. Tá. E aqui? Não está vazia. E agora? Aí você tem que colocar a flag, né? O do Pequero, primeiro. Como é que eu faço isso? Você vai fazer um while. While? Será que é? If Pequero. Fazer daí o K recebe 1 para inicializar o contador. E você vai ter que percorrer a coleção. Se eu colocar fora, eu não vou conseguir fazer a condição, né? Então, tem que ser while mesmo. While o quê? While. Enquanto o tamanho for... Opa, enquanto o K for menor que tamanho... Tá. E... A chave foi diferente. É diferente, né? Diferente do... For maior. Maior. Isso. Quem? Que país? Países. O item na posição. Professor, K menor ou igual, tá? Porque senão ele passa. é P-chave ali, professor. Muito bem, os caras estão prestando atenção, olha só. Você vê, professor, como flui assim, vídeo Acho que o remoto? problema é a sala de aula, hein, professor? É verdade, professor. Essas horas eu tava dormindo lá. Ar-condicionado, né? Aham. Complicado. Aqui, como é que é, Andrew? Coloquei menor ou igual. É menor ou igual. Aham. Ah, e aqui daí, como é que continua? Só isso? Ali, Aí depois tem do que K ser o tem- get o nome, né? Isso. Get país, quer dizer. Aí. Du, se isso for verdade, eu vou fazer o quê? Somar mais um. Isso, Complexo, o K né? recebe K mais 1. Inicializar o K também. Ah, é. Daí você vai fazer... Nossa, isso aí dava um problema bem chatinho, né? Se não inicializasse. Isso aí. Pra descobrir isso daí, meu Deus. Então, daí, como é que fica? Então. Aí agora é a flag, né? É. Agora If If. Pequero
Quero. Vou colocar um begin end aqui, nem precisaria, mas tudo bem. Daí. Quero. Se eu quero. Não precisa não colocar, garoto. Eu tô no meio de código. Se eu quero. Eu quero encontrar, e daí? Aí você tem que verificar se você achou. Como é que eu verifico se achei? Você faz Se um fechado, fechar. igual, países. Aqui tem um problema, tá? Posso ter saído por duas situações, não posso? Pode. Se a lista Se eu acabar sair- e se ele for igual. Oi? Não é se a lista acabar e se ele for igual? Se eu sair dele, eu cheguei até o final da minha lista, certo? Isso. Eu vou ter um objeto para me checar esse país de item de identificar.get país? Não. Que vai gerar um erro chato de achar. Vai dar um erro chato pra caramba ali, né? Como é que a gente resolve esse problema? Tem que fazer um if. Oi? Tem que fazer um if. Será? Faz um if. Fiz um if. Eu não lembro desse problema aí. Hã? Eu não lembro desse problema chato aí, não. É porque a posição que eu quero inserir pode ser uma posição fora da sequência que eu tenho, não pode? Então verifique se é maior que o tamanho. Isso. Se o K for maior que o tamanho. Se K for maior que o tamanho. K for maior que o tamanho significa o quê? O result recebe 0. Não. Neste caso, sim, eu quero encontrar. Então, eu não encontrei, certo? Isso. Não. Result recebe 1. Ah, não, 1 não. Recebe... Aí não tem que fazer os ifs? K, recebe K. Aí, Hélio. Boa, Hélio. Else. If K menor que... Hã? Opa. Else, result recebe K. Não. Calma aí. Fazer o if lá. If K Que K for maior menor que o tamanho. que tan. Aí. Result recebe K. Recebe K. Não quero encontrar. 0. Oi? 0. 1. Não, 1 é quando você quer. Mas aí no caso não quer encontrar? Quer dizer, 1 não é quando quer. Aí é o else do pequero, então eu quero pequero não. Que é? 0. Entendidos? Meu Deus, cara. Que nostalgia. Acho que sim. 6 meses já dá uma nostalgia já. Tá, vamos lá. Então não precisa daquela validação se a chave é igual, né? É que, vamos dizer assim, quando a gente está trabalhando com o conceito de orientação a objeto, quando eu estou trabalhando com estruturado, se eu não tiver o registro lá, ele vai levar em consideração, vai ter um valor nulo lá, certo? No caso da orientação a objeto, eu tenho que ter a instância. Se ele extrapolou o vetor e chegou no final da minha coleção lá, do tamanho que eu tenho, o que vai acontecer? Se eu colocar para ele verificar na posição, é de uma posição que está com valor nil lá, certo?
Então ele não vai conseguir extrair o objeto do países aqui. Certo? Um outro caminho que poderia ser feito seria mais ou menos fazer assim. Eu poderia criar aqui o país, colocar ele como tipo países aqui, certo? E fazer assim, aqui, colocar o país recebe item na posição K. K começou com 1, certo? E toda vez que eu fizer aqui, eu poderia fazer, também ter certeza que eu vou ter objeto, certo? Eu poderia fazer colocando o end aqui, e toda vez ele vai ser, o país vai receber a nova instância lá, o próximo item. Países de índice item na posição K. Item na posição K, e eu estou extraindo o objeto ou países aqui. E daí, em vez de usar aqui o cast aqui, eu usaria o país sem esse cara aqui. Sem esse cast aqui. E daí eu estou tirando o objeto propriamente dito dele, certo? Uhum. Aí eu vou ter sempre um objeto vinculado com ele. Porque ele só vai até tamanho, certo? Uhum. Né? Só que daí no result, se eu não quero encontrar, por exemplo, eu tenho que dar result de K mais 1, porque ele vai dar a próxima posição dele. Professor, Oi? ali poderia gerar um erro. Aí, ali logo abaixo do pequeno, if pequeno. Se K for maior que 1, ele vai receber 0. Mas não diz se chave for diferente de... Ah, tá. Verdade. Aí o mesmo Tem vale... que colocar um novo if aqui, né? Aqui neste caso. Aqui. Seria... Aqui não nessa condição aqui do maior, porque se for maior não tem como fazer. Fazer uma condição do menor aqui. Quando ele for menor que tan, aí é que eu tenho que fazer, realmente, tem que fazer um if aqui. Certo? Porque, deixa eu só voltar como estava antes, para a gente não ter problema de misturar os códigos aí. Vai retornar o valor, apesar dele não ser igual. Assim original, certo? Vamos manter o mesmo código. O Andrew tem razão. Aqui, ó. Se o K for maior que tan, significa que ele extrapolou o tamanho e ele não encontrou. Certo? Ele quer encontrar, mas ele não encontrou. Se ele quiser, aqui no caso, ele quer encontrar, certo? E o tan não chegou, ele não chegou até o final, certo? Aí aqui eu preciso fazer, eu posso fazer uma verificação, se p-chave, por igual a países de índice item, de índice K, fecha.get país. Se ele for igual, então ele vai retornar K. Se não, ele pode ter saído do lado de repetição antes, né? E aqui recebe 0, porque ele não encontrou o cara lá. Que seria diferente. Seria diferente. Ele parou antes, certo? Mas o fato de ele ter parado antes não significa que o cara não está na coleção, certo? Ele está na coleção, perdão. Né? Então, eu tenho que checar se ele encontrou o cara. Ele parou antes. Eu checo se ele estiver igual a chave que eu estou procurando, então ele retorna a posição. Senão, ele retorna 0, dizendo que ele não achou o cara lá. Quando eu não quero encontrar, eu não necessito fazer isso. Correto. Ou necessito? Eu acho que precisa, hein? Eu acho que precisa. Porque você não quer encontrar para colocar ele naquela posição, né? Ele pode ter parado porque ele achou igual, né? Então, se eu não quero encontrar, ele parou antes, certo? Se ele parou antes e é igual, então eu não quero encontrar, mas eu encontrei, retorno 0. Se ele não for igual, retorna a posição. Tá certo? Certo. Tá. Venceu o nosso horário.
Putz, faltou um ponto e vírgula. Foi produtivo a aula, não foi? Foi bom, foi bom. Que isso, professor. Rendeu mais que a de ontem. Sem palavras, né, professor? Ninguém dormiu? Alguém dormiu aí? Alguém tá dormindo? Não, foi marcante. A aula de ontem e a de hoje, então, foi... Dá menos sono do que pessoalmente, professor. Pô, verdade. Tem que concordar. Eu acho que isso aí foi um indireto falando que o problema é você, professor. Tá bom, pessoal. Então eu tenho que discordar agora. Nem precisa dar dislike no YouTube, mas só mandar. Agora não tem mais o Caneco falando, ó, fecha o notebook aí, ó. Verdade, né? Desliga o monitor. É que com o monitor ligado dá pra prestar atenção, né? O professor pede pra gente desligar, daí a gente desfoca. Né? Tá bom. Tá, eu vou chamar de qual países aqui, tá? Beleza, então, senhor. Pera aqui. Daí, na próxima aula, nós vamos fazer o seguinte, vamos terminar essa parte aqui do que seria. Eu gostaria que vocês fizessem daí, fixassem esse processo, porque nós vamos precisar desse cara aqui, tá? Uhum. E nós vamos fazer o quê? Nós vamos pegar a interface gráfica, a gente começou na aula de ontem, nós vamos criar o cadastro e vamos fazer esse cara salvar na coleção de países. Olha só. Coleção de estados, coleção de cidades, certo? Com interface gráfica. E fazendo o sair funcionar. Né? Fazer o sair funcionar. Pô, mas era tão legal fazer write alien e read alien, professor. Nossa, cara. Me divertia tanto, pô. Será que não dá pra continuar no write? Não vai dar, cara. Não vai dar. Esses usuários são muito folgados. Colocar traço e mais pra fazer o... Exato. É muito mais legal do que ficar mexendo. Né? Tá bom. Fala, quem que tinha chamado aí? Bruno. Nada, não. Professor, então vai ter que implementar todas essas classes no projetinho lá? Sim. Já implementem o que der já esse final de semana, aproveitem que tá fresquinho aí. Amanhã eu devo postar essa videoaula, né? Mas vocês já sabem fazer, né? Não preciso colocar isso aí, né? Não, essa coleção aí é pesado. Tá. Daí eu vou postar ele amanhã lá para vocês, e daí vocês vão trabalhar em cima disso daí. Daí na semana que vem, na quinta-feira da semana que vem, a gente vai pegar a parte da coleção, vamos completar ali o arquivo para ler e carregar, certo? E daí nós vamos fazer a parte de criar a interface, fazendo salvar e depois carregar lá. Bacana? Beleza. Tá bom. Então, por hoje acho que tá bom, né? Com a sexta-feira. Só para relembrar o assign aí, que é... o assign ali, ó. E dados Só que em vez de a gente chamar de dados, aí nós vamos chamar de países.txt, estados.txt. Ixi, mas deve usar muita memória daí, professor. Vai, né? Vai usar muita memória esses TXT, vou ter que limpar meu HD. Vai ter que ir lá no Paraguai comprar uma memória lá. Tem que pegar um disquete novo ali, 256 ali. Mandar vir de drone. Pedir pra vir que ele vem de drone, ou de barquinho, né? Barquinho, controle remoto ali, ele vem, pá, entregue, pá. Professor, clica ali na classe do pai pra mim rapidinho. Sim. O professor vai disponibilizar o arquivo esse semestre. Não vou, não. Professor, não custa tentar, né? Não custa tentar. Perguntar não machuca. Perguntar não Só ofende. para consultas, professor. A videoaula vai dar para consultar, fica tranquilo. Mas ela não tem aquela funcionalidade Ctrl+C, Ctrl+V. Só que é um formato mais antigo, lá, formato um pouco mais anterior, que você tem que usar o teclado para fazer o Ctrl+C, Ctrl+V. Linha por linha. Fala. A gente não daria para criar um atributo ali no pai chamado tipo descrição. E daí, em vez de a gente ter para cada classe o país, o estado, a cidade, a gente usar a descrição do pai e jogar o pesquisa na coleção normal, porque como a gente vai ter a descrição sendo do pai, a gente só teria uma pesquisa daí. Aqui é assim, ó, nós vamos fazer esse pesquisa, vamos fazer ele depois por código e por nome. Por código também. É. Mas o código também é do pai.
Sim, então, mas nós vamos fazer variando. Vamos ter, por exemplo, que no caso do país, estado e cidade não dá, mas eu posso fazer pesquisa pelo CPF, por exemplo. Uhum. Certo? Vixe, mas daí vai ter que validar o CPF também. Claro. Opa, aí fica muito complicado. Mas nessa situação que eu falei, daria para fazer, né? Colocar ali o código e a descrição no PAI, usar a descrição sendo o país, o estado e a cidade, e fazer uma pesquisa só na coleção. Mas é que o padrão que a gente está usando é que vai usar o nome da classe no singular para identificar o objeto aqui, certo? Uhum. E o nome da classe fica no plural. Uhum. Né? Não, mas daria. Aí zoa essa parte aí. Beleza, então, professor. Valeu aí, até mais. Beleza? Vai. Valeu. Falou, professor. professor. Boa noite. Professor. Boa noite.